As múmias têm um mundo onde podem viver para sempre. O filme começa há muito tempo atrás e vemos uma corrida de carruagens no Egito Antigo. Um homem que estava perdendo consegue superar suas desvantagens e passar na frente de vários competidores. Ele então se aproxima dos dois primeiros colocados, que tentam de tudo para tirá-lo da corrida, mas em sua ambição os dois acabaram se chocando e ele pôde obter a liderança. Só que nesse processo a roda da sua carruagem acabou quebrando e ele caiu feio. Em seguida, o filme nos leva até os tempos modernos. Vemos o Lord Sylvester Carnaby apresentando a tumba da princesa Nefer. Ele foi a primeira pessoa a chegar até ali. Seus ajudantes abrem a porta e lá dentro ele encontra um grande sarcófago. Ao abrir esse sarcófago, entretanto, eles ficam impressionados, pois não tem nada lá dentro. Sem desistir, o homem fechou a tampa desse sarcófago e começou a ler as inscrições. E nelas, ele conseguiu descobrir algo a respeito de uma ponte para a vida eterna no submundo. Provavelmente ali existe uma porta para outra cidade, a Cidade das Múmias. Um mundo onde as múmias vivem no pós-vida durante toda a eternidade e fica logo embaixo da terra. O homem então vê que um tipo de escaravelho entrou por dentro de um buraco no sarcófago da princesa, e agora Sylvester teve a certeza de que encontrou alguma coisa. Em seguida, o filme nos leva até a gigantesca Cidade das Múmias. Vemos diversas múmias exercendo suas atividades e até umas múmias mais jovens brincando. Também somos apresentados a Tutti. Foi ele quem ganhou aquela corrida de carruagens no começo do filme. Acontece que ele é uma múmia, já que todos ali também são múmias. O homem é muito famoso por ser um grande campeão de corridas com carruagem. Vemos que uma das múmias até dá em cima dele, querendo saber se ele tem namorada, mas Tutti foge de casamentos. Ele diz que essa união é para sempre e múmias também vivem para sempre. Tutti passa dias inteiros autografando suas fotos para seus fãs. Uma noite, seu pequeno irmão admira suas fotos e se lembra do dia que seu irmão era o maior campeão das carruagens. Até hoje, ele tem muitos fãs, mas acontece que por causa daquele acidente que vimos, Tutti não corre mais em carruagens. Ele se aposentou para sempre. Depois de falar isso para seu pequeno irmão, Tutti foi fazer compras. Ao perceber que uma múmia idosa estava tendo dificuldades para atravessar a rua, Tutti foi ajudá-la. Ele parou todo o trânsito para que ela pudesse atravessar. Entretanto, a idosa esqueceu sua sacola de compras e ele voltou para buscar. Assim que foi entregá-la para a idosa, Tutti quase foi acertado em cheio pela carruagem em alta velocidade dessa múmia. Os dois discutiram um pouco e percebemos que nenhum gostou do outro. Depois desse acontecido, Tutti percebeu que as compras da idosa estavam destruídas e por causa disso, ele resolveu dar as coisas que ele comprou para ela. Vemos então que a mulher que quase o acertou com sua carruagem foi em direção ao Palácio Real. Assim que entrou, ela se chateou, pois tudo era a mesma coisa de sempre. Acontece que essa múmia é a princesa Nefer. O sonho dela é ser cantora, porém, na Cidade das Múmias, as músicas nunca mudam e nunca são criadas novas músicas. A jovem princesa não quer passar mais 1000 anos ali sem poder realizar seu sonho. Assim que se encontra com sua mãe, a princesa Nefer diz que aquele local precisa de mudança, pois em 1000 anos nada mudou. Sua mãe, entretanto, não gosta muito do que ela falou, afinal, o pai dela, o faraó, não gostaria de ouvi-la dizendo essas coisas. Ele também não gostaria de pegá-la cantando, afinal, entretenimento é para os plebeus. Quem é da realeza só pode se preocupar com coisas reais. De repente, o faraó aparece. Ele diz para sua filha que hoje a Fênix Sagrada irá escolher o futuro marido dela. Segundo o faraó, o dever da princesa é se casar. Entretanto, a jovem Nefer não quer se casar de jeito nenhum. Ela diz que tem outras prioridades e precisa de pelo menos mais 1000 anos para se casar. Seu pai então diz que ela não precisa se preocupar, pois a Fênix irá escolher alguém muito bonito e inteligente para ela. Depois disso, chega a hora da cerimônia. Um tipo de mago começa um ritual e depois de jogar um tipo de pó no fogo, a grande Fênix aparece. O faraó então mostra o anel de casamento real para a Fênix e pede para que ela escolha o marido de sua filha. A ave então sobrevoa a Cidade das Múmias procurando o pretendente ideal. Vemos que enquanto isso, o irmão de Tutti estava brincando com seu bichinho de estimação e um bumerangue. Uma hora ele arremessa, porém uma pessoa abre a janela e seu bumerangue fica descontrolado. Ele acaba acertando a Fênix.
Styx. Ela cai sob sua casa e o pessoal lá no palácio do faraó acha que ela acabou de encontrar o marido da princesa Néfer. Tuti estava no andar de baixo assinando seus retratos para os fãs, quando de repente os guardas reais apareceram. Eles o levaram até a presença do faraó. Lá, disseram que em 7 dias ele se casaria com a princesa. Assim que Tuti vê a princesa, ele a reconhece do dia que ela quase o acertou com sua carruagem. Imediatamente ele começa a inventar desculpas sobre os motivos pelos quais ele não pode se casar com ela. A princesa tenta dizer que ele está certo, eles não podem se casar. Porém, se Tuti for contra o desejo da deusa que o escolheu, seus 2 olhos serão removidos e sua língua será fatiada. Imediatamente Tuti se arrepende e diz que terá um casamento lindo e feliz com a princesa. Ela não gostou nem um pouco disso. Antes deles se casarem, entretanto, Tuti terá que manter o anel real em segurança até o dia do casamento. Se ele perder esse anel, seus olhos serão removidos e sua língua será fatiada. O faraó então manda que a princesa e seu noivo tenham um tempo para se conhecer. Eles, entretanto, nem conseguem conversar. Os dois dizem que não pretendem se casar um com o outro. A princesa tenta convencer Tuti a desistir do casamento, afinal eles apenas removeriam seus olhos e fatiariam sua língua. De repente chega a noite, mas o sol ainda está brilhando. A mãe da princesa então liga para os responsáveis por isso. Esses homens trocam o cenário da cidade das múmias sempre que está de dia ou está de noite. Depois de todo o trabalho deles, agora o céu está escuro e tem até estrelas cadentes. Tuti diz que conseguiria se acostumar com essa vida. Sem outra escolha, ele e a princesa dizem que irão se ver no dia do casamento e não estão nem um pouco felizes com isso. Tuti então sai dali e conta tudo o que aconteceu para seu irmão. Ele diz que é um solteiro profissional e não pode se casar, mas também não pode perder 2 sentidos ao mesmo tempo. O homem então mostra seu anel real para seu irmão. Ele conta que não pode perdê-lo de jeito nenhum e por causa disso terá que escondê-lo onde esconde seus bens mais preciosos. Os dois então atravessam a cidade das múmias para irem até o cofre de Tuti. Depois de esconder o anel, eles vão embora e vemos que um tipo de robô entrou no local. Esse robô pertence ao Lord Sylvester. O homem acabou de encontrar diversos tesouros e está muito animado com isso. Uma hora, sem querer, seus 2 ajudantes fazem o robô derrubar tudo lá dentro e por causa disso, Sylvester encontrou o anel real. Essa pode ser a maior descoberta de sua vida. O homem então usa seu robô para detonar uma passagem no cofre de Tuti e sair dali. Tuti e seu irmão ouviram o barulho da explosão e voltaram correndo para lá. Até mesmo a princesa lá do palácio também ouviu e viu tudo pelo telescópio. Assim que Tuti e seu irmão chegaram lá, eles perceberam que o anel havia sumido e estava tudo destruído. O pequeno irmão diz que só podem ter sido os vivos. O Lord Sylvester já está tirando uma foto do anel e diz que será o melhor item de sua próxima exibição. Tuti e seu irmão não têm outra escolha. Eles vão ter que ir para o mundo dos vivos recuperar o anel. Os dois atravessam a pequena caverna e saem num templo egípcio do outro lado. Lá, o pequeno irmão, que se chama Seken, encontra uma luz de LED. Tuti não deixa que ele coloque sua mão na frente dessa luz, pois ela pode revelar sua verdadeira natureza para os vivos. Eles então saem do templo e veem pela primeira vez o céu do mundo dos vivos. De repente, um grande caminhão aparece e por causa disso eles encontram o local das escavações do Lord Sylvester. Eles percebem que o homem colocou o anel dentro de uma caixa para ser levada por um dos caminhões e por causa disso eles terão que correr para entrar nesse caminhão também. Tuti entrou no caminhão errado e seu irmão o avisou sobre isso. Os dois então correram para o próximo. Tuti ficou com um pouco de medo ao ver a roda de um dos caminhões, mas seu irmão conseguiu acalmá-lo. Eles começam a procurar pelo anel em todas as partes do caminhão, mas não conseguem encontrá-lo. Até que de repente o caminhão para e eles veem uma caixa. Percebemos que essa caixa foi levada até o porto e depois colocada em um navio. Tuti e seu irmão se esconderam nela para continuar procurando pelo anel. De repente, a porta do local onde eles estão começa a se abrir, mas era a princesa Néfer. Tuti e seu irmão haviam se preparado para se defender e por engano Seken deixou cair a caixa de ferramentas na cabeça de Tuti. Acontece que a princesa estava ali pois achou que Tuti estava tentando fugir do casamento. Seken então explica que na verdade Tuti perdeu o anel. A princesa fica extremamente feliz pois por causa disso eles não vão mais precisar se casar. Mas Tuti não quer ficar sem seus olhos e sem sua língua e por
por isso vai fazer de tudo para sair dali. Ele não conseguiu abrir a porta e foi tentar abri-la com uma pancada de seu corpo, mas só que ele desmaiou por causa disso. Assim que ele acordou, o navio já estava no meio do oceano. Durante a noite, Tucci não conseguia dormir porque a princesa roncava. Depois de algumas horas, eles chegaram até a Inglaterra. Olhando para o tamanho de todas as coisas, eles acharam que só poderiam estar no Império Romano, que era a única nação parecida em tamanho com o Egito Antigo. De repente, Second vê o Lord Sylvester descarregando uma caixa. Assim que o homem entra em um carro com seus assistentes, Tucci, seu irmão e a princesa se escondem na parte de trás do carro. Assim que o Lord para o carro, eles descem e ficam impressionados com todas as coisas diferentes da cidade. Um grupo de pessoas começa a tirar fotos deles e ao perceber que por causa do flash, os três ficam como se fossem caveiras, todos se assustam e saem correndo. Achando que as câmeras podem tirar suas almas, o grupo pega essas câmeras para usá-las como objetos letais contra o Lord Sylvester. Eles correm até onde ele está, mas percebem que as câmeras não funcionam. Um homem então acha que eles fazem parte da apresentação. Acontece que estavam em um teatro, onde iria acontecer um musical a respeito do Egito Antigo. O Lord Sylvester foi até ali para assistir esse espetáculo com a mãe dele. Tucci e a princesa Nefer acabam indo parar no meio do palco. Durante a apresentação, ela percebe que um homem que está cantando tem o anel real em suas mãos. Ele quer dar esse anel para a outra mulher que está fingindo ser a princesa do Egito Antigo. Os dois cantavam uma canção a respeito de amor e a princesa Nefer apareceu cantando. Ela inventou uma música dizendo que precisava muito daquele anel. Todas as pessoas na plateia ficaram extremamente impressionados com a linda voz da princesa Nefer, inclusive um produtor musical que estava assistindo. O Lord Sylvester, ao observar a princesa, percebeu o símbolo da família real egípcia em sua roupa. Ele então achou que algo de errado não estava certo. Com sua canção, a princesa conseguiu recuperar o anel. No final, enquanto terminava de cantar, as luzes do holofote se viraram contra ela e todos viram sua verdadeira aparência de caveira, mas acharam que fazia parte do show e começaram a aplaudir incansavelmente. A mãe do Lord Sylvester diz que aquela foi a melhor peça de todas e o Lord diz que aquilo não foi atuação. A princesa, Tucci e seu irmão vão embora com um anel. Do lado de fora, o produtor musical parou para falar com a princesa. Ele queria ser o agente dela. De repente, o grupo percebeu que o Lord Sylvester estava chegando e decidiram entrar correndo no carro do homem. Eles conseguiram fugir a tempo. Enquanto estavam no carro dele, o produtor disse que amou a voz da princesa e queria gravar uma música com ela. Mas Tucci interrompe a conversa e pede para ele deixá-los sair. Afinal, ele tem que voltar para o submundo. A princesa, entretanto, agradece ao produtor pela carona e ele entrega um cartão para ela, dizendo que se ela quiser gravar a música, ela só tem que ir até a casa dele. Assim que o homem vai embora, Tucci diz que eles têm que se apressar para voltar para o submundo ou ele irá perder seus olhos. Entretanto, a princesa não sabe se quer voltar, afinal, ela tem uma chance de realizar seu sonho no mundo dos vivos. Vendo que os dois estão desesperados, Second decide falar a verdade. Ele fala que a Fênix não escolheu seu irmão, ela caiu por sua culpa. Por causa disso, Tucci e a princesa ficam extremamente felizes, pois não vão ter que se casar. Só que Tucci ainda tem que voltar para a cidade das múmias para devolver o anel e não ter seus olhos removidos. A princesa então dá o anel para eles, mas Second percebe que não era o anel verdadeiro. Por causa disso, Tucci pode ficar sem seus olhos e a princesa não quer que isso aconteça com ele. Ela vai ajudá-lo a recuperar o anel, mas por enquanto eles precisam de um lugar para dormir. Todos então vão até a casa do produtor musical, que se chama Ed. Ele os deixa entrar e todos ficam impressionados com toda a tecnologia. O homem então pergunta se a princesa quer gravar sua música e ela aceita. Os dois então vão para seu estúdio. Mais uma vez, Tucci não consegue dormir por causa do ronco da princesa. Enquanto conversava com o bichinho de estimação de seu irmão, Tucci dizia que não seria tão ruim assim se casar com a princesa. Afinal, ela é bonita, canta bem, é inteligente e determinada. O único, porém, é que ela ronca. Em sua casa, o Lord Sylvester conseguiu encontrar aquele símbolo das roupas da princesa e ligou os pontos. Agora, além de um anel real, ele também pode ter uma princesa do Egito Antigo de verdade. O homem acabou de fazer a maior descoberta da história da humanidade. No dia seguinte, Ed diz que vai fazer uma live para apresentar a princesa Nefer e sua canção
expansão para o mundo, porém ela e o grupo precisam de roupas novas. Ele então dá seu cartão de crédito para eles irem fazer compras. Todos então vão até o shopping e provam muitas roupas diferentes. Seken fica impressionado com a tecnologia e até mesmo dirige um simulador de carro. Vemos que Tutti ficou impressionado com a roupa que a princesa Nefera escolheu. Assim que terminam as compras, eles voltam para a casa de Ed, que já havia preparado tudo para a live. Tutti tenta convencer a princesa a não fazer isso, pois eles estão ficando sem tempo para voltar para a cidade das múmias. Porém, ele fica triste ao perceber que pode estar destruindo o sonho dela. Por causa disso, Tutti diz que sempre irá apoiá-la em todas as suas decisões e ela pode fazer o que quiser. A princesa então escolheu cantar. Ela então foi pro estúdio e depois colocou diversas roupas para gravar um videoclipe. No final, Ed montou um show no telhado do apartamento dele e ela começou a cantar para todo o público que estava passando na calçada. Todos começaram a filmar e a postar na internet. Por causa disso, ela virou sucesso mundial e estava em primeiro lugar em todas as plataformas. Isso fez o Lord Sylvester descobrir aonde ela estava. Vemos que a princesa Nefera está extremamente feliz, pois até alguns dias ela iria viver uma vida eterna de chatice e agora seu sonho estava se realizando. Tutti diz que está feliz pela felicidade dela e a princesa diz que ele não precisa se preocupar, pois eles irão encontrar o anel. Só que não agora. Assim que Tutti volta para dentro do apartamento, a princesa é acertada por um dardo tranquilizante e levada pelo Lord Sylvester. Tutti e seu irmão tentam correr para ajudá-la, mas não conseguem alcançar o carro. Ed também havia tentado correr para ajudar e disse para Tutti que aquele carro era o carro do museu. A múmia então sabia que tinha que ir até lá para resgatar a princesa. Ele então pediu para seu irmão ficar ali e foi sozinho. No museu, o Lord Sylvester colocou a princesa amarrada por correntes e já havia preparado tudo para colocá-la em exposição. Ele tem certeza que irá ficar muito rico graças a ela. Seu plano é mostrá-la para todo o mundo. Assim que ele acende a luz, vemos a princesa Nefer em sua verdadeira forma. Depois disso, Tutti chegou ao museu e conseguiu passar pelo segurança e entrar. Porém, o Lord Sylvester viu tudo pelas câmeras. Tutti conseguiu chegar até o local onde a princesa estava sendo mantida. Ele tentou lutar contra o Lord Sylvester, mas acabou também desmaiando por causa do dardo tranquilizante junto da princesa. Os dois foram pegos pelo Lorde. Enquanto isso, em casa, o bichinho de estimação de Seken conseguiu convencer Ed a ajudá-lo a resgatar a princesa e seu irmão. Ed então o levou até o museu e, utilizando seu bichinho de estimação, Seken conseguiu entrar no edifício e usar um spray de tinta para tampar as câmeras. Graças a isso, ele conseguiu passar desapercebido e chegar ao local onde seu irmão e a princesa estavam. Ele, entretanto, teve que quebrar o vidro para chegar até os dois e o Lord Sylvester ouviu o barulho. Lá dentro, a princesa e Tutti estavam doidões por causa do tranquilizante. Seken então teve que guiá-los pelo museu para sair dali. Uma hora, por causa do tranquilizante, a princesa até mesmo deu um beijo em Tutti. Enquanto escapavam do museu, Seken viu o anel e também o pegou. O Lord Sylvester, entretanto, viu tudo o que estava acontecendo e foi atrás deles com seus capangas. O grupo foi encurralado e o Lorde disparou o tranquilizante, mas Ed abriu a porta bem no momento e ele foi atingido. A princesa então conseguiu desmaiar os capangas do Lord Sylvester. Tutti pegou Ed e todos saíram correndo dali. Para fugir do Lord Sylvester, eles tiveram que entrar em um ônibus. A princesa pediu para Tutti dirigir, pois ele costumava pilotar carruagens. Porém, o homem estava com muito medo e seu irmão Seken foi quem pilotou, afinal ele aprendeu naquele simulador. Eles saíram em alta velocidade pela cidade enquanto eram perseguidos pelo Lorde e seus capangas. Durante o caminho, Tutti estava cheio de medo, mas seu irmão precisava de toda a sua experiência pilotando carruagens para poder se livrar dessa situação. Ele então pediu a ajuda de seu irmão, que ao perceber que a princesa e seu irmãozinho estavam em risco, resolveu tomar coragem e dizer o que fazer. Ele mandou Seken dirigir em direção a uma rampa que estava na beira de um rio. Seu irmão fez isso e o Lorde o seguiu. No último instante, Tutti o mandou frear e assim que Seken freou, o ônibus saiu da frente e o Lorde pegou aquela rampa e foi parar em uma balsa de lixo no meio do rio. O grupo conseguiu escapar das mãos desse homem do mal. Eles agora têm que voltar para o Egito, mas vão demorar muitos dias para chegar.
Ed então diz que de avião eles chegariam em apenas 5 horas. Todos ficam muito felizes, mas a princesa fica triste, pois irá ter que abandonar seu sonho de virar cantora. Mesmo assim, eles vão até o aeroporto e conseguem se esconder nas bagagens do avião. Tutti então agradece ao Ed. Durante a viagem, a princesa agradece a Tutti por seu ato heróico, mas Tutti diz que ele não é nem um pouco heróico, ele tem muito medo de velocidade por causa do acidente com as carruagens. A múmia, na verdade, não é nem um pouco corajosa. A princesa então diz que se ele não fosse corajoso, não teria ido resgatá-la. Ela então pendura o anel no pescoço dele. Depois disso, vemos que o Lorde e seus capangas estavam no mesmo avião. A princesa, Tutti e seu irmão chegam até a cidade das múmias. Eles então dizem adeus e Tutti dá as costas para ir embora. Vemos que a princesa tem esperanças que ele irá virar e voltar até ela, mas Tutti continua andando e a princesa então perde as esperanças e sobe as escadas do palácio. Mas acontece que Tutti também parou para olhar para ela e teve esperança que ela iria se virar para ele, porém isso não aconteceu. Assim que entrou no castelo, a princesa foi recebida com muita emoção pelo faraó. Ele estava preocupado com ela. Em casa, Tutti sonhava com um anel e a princesa, mas ele desistiu de tudo, mesmo com seu irmão não querendo que ele fizesse isso. Vemos que a princesa também está cabisbaixa no palácio. De repente, o Lorde Sylvester e seus capangas entram com 2 tratores na cidade das múmias. Ele está decidido em capturar o faraó. O homem então consegue invadir o palácio real e a princesa aparece para defender seu pai. Tutti, que estava dando autógrafos de suas fotos, percebe tudo tremendo, mas não faz nada. Seu irmão Sekken então aparece e diz que o palácio está sendo invadido e a princesa está em perigo, mas Tutti não quer fazer nada, pois ela tem guardas e ele não precisa se preocupar. Mas seu irmãozinho diz que ela não precisa de guardas, e sim da múmia mais corajosa de todas, o campeão, que é seu irmão Tutti. Enquanto isso, a princesa corria no meio dos escombros para salvar seu pai, mas ele acabou se sacrificando para salvá-la e o Lorde o levou no trator. A princesa saiu correndo e conseguiu alcançá-los. Ela começou um embate contra o Lorde, mas não era suficiente para pará-lo. Os capangas bateram o trator deles e ficaram presos embaixo de muitas pedras. O Lorde também quase derrapou com seu trator e a princesa caiu. Ele aproveitou esse momento para tirar a vida dela, só que Tutti apareceu com sua carruagem e conseguiu resgatá-la. Ele levou a princesa com ele enquanto Sekken tentava ajudá-lo a distrair o Lorde. Isso não foi o suficiente e o Lorde conseguiu alcançá-lo e dar uma pancada em sua carruagem. Essa pancada fez Tutti ficar cheio de medo e perder o controle. Tutti viu seu irmão Sekken, que dizia que todos estavam unidos para ajudá-lo. Ao olhar o anel real, Tutti conseguiu tomar coragem e pegou o controle da carruagem. Já que ela estava sem uma roda, ele a colocou apoiada no trator e decidiu subir para dar um jeito no Lorde. Entretanto, depois de um embate, o Lorde conseguiu segurá-lo. Eles estavam indo em direção a um precipício e, vendo que não tinha mais jeito, Tutti desenganchou a carruagem que a princesa estava do trator. Ele então caiu no precipício junto do trator para perder a vida com o Lorde. Desesperada, a princesa foi até a beira do precipício, não acreditando no que estava acontecendo. Ela então viu que Tutti ficou preso pelo cordão de seu anel. A jovem ficou extremamente feliz ao vê-lo. De repente, o faraó e Sekken também apareceram. A princesa está muito feliz, pois Tutti conseguiu superar seu medo. Ele, entretanto, diz que na verdade só conseguiu superar por causa dela, pois tinha medo de perder o amor de sua vida. Tutti então colocou o anel em seu dedo e a pediu em casamento, e a princesa a aceitou. Os dois então se casaram, e vemos que por causa de tudo que aconteceu, o faraó resolveu mudar as leis e permitiu que sua filha se tornasse uma cantora. Obrigado por assistir, até o próximo!